que e nós também venceremos. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, aleluia, pela força, aleluia, que o Senhor tem, Senhor Deus, empregado em nós. Nós agradecemos, ó Pai, pela tua graça, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos dado, Pai, graça, Senhor Deus, para continuarmos, ó Pai, na luta, porque, Senhor Deus, não tem sido fácil, ó Pai, mas o Senhor é aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, nos dado, Senhor Deus, a companhia, Senhor Deus, do Espírito Santo, ó Pai, e Ele vai na frente preparando o caminho. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso socorro e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Paizinho amado, Paizinho querido, visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. E tenhamos um tempo assim, aleluia, Senhor Deus, primoroso na presença do Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, está crescendo, Senhor Deus, na tua graça, Senhor Deus, crescendo, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, confessamos ao Senhor, ó Pai, que temos sonhos, que temos projetos, ó Pai, que esses sonhos, ó Pai, que esses projetos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, há de sair da gaveta, Senhor Deus, há de sair do campo dos sonhos, ó Pai, e há de ser realizados em Teu nome. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalece. Derrama, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, da Tua graça, Senhor Deus, do Teu poder, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que seja, Senhor Deus, tempos assim memoráveis, ó Pai, de comunhão com o Senhor, ó Pai, de estreitamento, ó Pai, de relacionamento, que possamos, ó Pai, aleluia, ser um contigo, Senhor, ser um conosco. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos têm pedido aí, Senhor Deus, aleluia, pelo seu casamento, quantos têm falado, ó Pai, das suas esposas, ó Pai, quantos têm pedido, Senhor Deus, a respeito dos seus esposos, de saúde, ó Pai, quantos têm precisado, Senhor Deus, de uma porta aberta. Deus de Israel, as orações, elas são muitas, ó Pai, específicas, Pai, mas nós, aleluia, colocamos a nossa vida no Teu altar, nós colocamos, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, nos visitar, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Venha, Senhor Deus, com Teu poder, Pai, venha com Teu sobrenatural, Senhor Deus, que é a Tua graça, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, está nos alcançando, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, com saúde, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não cansamos, ó Pai, de pronunciar a Tua palavra em Isaías capítulo 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então que a posse, ó Pai, dessa bênção, ó Pai, que a posse, Senhor Deus, desse Teu grande amor, ó Pai, do, aleluia, fervor do Teu Santo Espírito, ó Pai. Deus de Israel, não deixa, Senhor, nos faltar, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estamos, ó Pai, esperançosos, ó Pai, nessa concretização, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado, ó Pai, porque, Senhor Deus, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, tudo por causa, Pai, da graça salvífica, Pai, por Teu grande amor, ó Pai, por nós. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, o Teu filho, toma a Tua filha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentíssimas, Pai. Aleluia, Senhor Deus, esteja visitando, ó Pai, porque o Teu servo, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, já tem chorado uma noite, ó Pai, e a alegria vem pelo amanhecer, ó Pai. A alegria não vem de qualquer maneira, Senhor Deus, mas ela vem com resposta, Pai. E essa resposta, Pai, que a alegria tem vindo, Senhor Deus, é a cura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, é a concretização da esperança.
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, Senhor Deus, toma o teu filho, toma a tua filha, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, que o milagre do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, invadindo, Senhor Deus, todo o nosso ser, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja um tempo, Senhor Deus, aleluia, de bênção, um tempo de realização, Pai, que venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ser visitados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Que a tua graça salvífica, Senhor Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Nos abraça, Senhor Deus, com teu abraço de poder. Reveste-nos, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, com, aleluia, as vitórias, Pai, que tanto, Senhor Deus, almejamos, ó Pai, tanto na área financeira, Senhor Deus, como portas abertas, Pai, como também, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, em cima da mesa, Senhor Deus, como uma fartura, Pai, aleluia, para nós, Senhor Deus, para os nossos entes queridos, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, e a Tua palavra, Senhor Deus, tem sido, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, uma bênção. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalece, esteja derramando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do Teu poder, esteja derramando, Senhor Deus, da Tua unção, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja um tempo assim, Senhor Deus, de vitória, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, indo, Senhor Deus, muito mais além, Senhor Deus, do que, aleluia, nós estamos colocando diante do Senhor, ó Pai, do que nós temos te pedido, ó Pai. Que possamos, ó Pai, romper, Senhor Deus, com as barreiras, ó Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós tivéssemos fé, tamanho de um grão de mostarda, Pai, nós diríamos, ó Pai, aquele monte, Senhor Deus, passa daqui para acolá, e ele passaria, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, aumente a nossa fé. Esteja, Senhor Deus, tomando, ó Pai, a cada um de nós, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. Reveste-nos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com as primícias do Senhor. E faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, diante de Ti. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos renovar, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo, Senhor Deus, aleluia, de adoração, que seja um tempo, Senhor Deus, de entrega, que seja um tempo, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, nos desvencilhando, ó Pai, de tudo que está à nossa volta, Pai, mas que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o Teu propósito, Senhor Deus, para as nossas vidas. Então, Senhor Deus, fale conosco, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos receber do Teu Santo Espírito, ó Pai, das primícias, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da Tua palavra. Então nos ajuda, nos capacita, faça de nós, Pai, infinitamente mais. Toma, Senhor Deus, os nossos pastores, ó Pai, toma também, Senhor Deus, a localidade onde nós moramos, ó Pai, traz paz, traz alegria. Aleluia, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ir e vir, ó Pai, que a Tua graça, Senhor Deus, e Teu poder salvífico, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sendo conosco, ó Pai, como escudo e fortaleza, como o socorro bem presente na hora da angústia. Faça, Senhor Deus, resplandecer a Tua glória sobre a nossa casa, Senhor Deus, os nossos filhos, a nossa família, e cada um de nós venhamos ver, Senhor Deus, a Tua mão potente, Pai, fazendo ainda muito mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a nossa amada diaconisa da Síria, que Deus esteja aí operando, trazendo sobre ti e sobre toda a sua família esse bálsamo, o bálsamo de Gileade, e venhamos aí ver, e contemplar, aleluia, as mãos poderosíssimas do nosso Deus, que Ele venha agir aí com poder e glória sobre as nossas vidas, que possamos estar recebendo dele aí ânimo, para estarmos a cada dia retomando a caminhada, sendo renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então que Deus esteja abençoando a todos, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também quero
estar cumprimentando aqui também os meus amados irmãos do Kauai, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um dos amados irmãos, derramando o seu poder, derramando sua unção, que Deus esteja fazendo aí infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo aí de vitória, um tempo de entrega, um tempo de busca, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel esteja aí operando, né, de um modo assim maravilhosíssimo, que possamos ver a mão de Deus e operar desse Santo Espírito, que nós possamos sentir, aleluia, verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus à nossa volta, para que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo assim de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos aí sendo renovados diante desse Deus que tudo pode, e a gente crê que Ele trará esse renovo sobre as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido assim maravilhosíssimo, e nós precisamos aí contemplar a face do nosso Deus, nós precisamos aí estar nos entregando a Ele verdadeiramente, cumprindo todo o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Nós venhamos aí sentir o nosso Deus falando conosco e nos derramando também da assunção do seu sobrenatural. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí trazendo sobre ti aquele abraço de poder, de renovo, de restauração, de cura, de milagre. Que Deus esteja tomando você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindas nessa manhã todas as minhas amadas irmãs, todos os meus amados irmãos, que possamos aí nos renovar diante desse Deus que tudo pode. Então diz o bom dia especial que eu trouxe para os meus amados irmãos. Diz assim: bendito seja o sorriso, aleluia, nosso de cada dia. Que tenhamos esse sorriso bonito, esse sorriso alegre, que possamos impressionar através do nosso sorriso, né? A gente vê quando a pessoa tira uma foto, né, sem dar aquele sorriso, a foto fica um pouco meio apagada, mas quando ela coloca os seus dentinhos para fora e dá aquele sorriso lindo, é como um botão de rosa que desabrochou. Então, bendito seja esse sorriso, né, no rosto de cada um, e essa luz miraculosa, como a oração que destrava portas, ilumina caminhos, atrai amigos e afasta o mau humor, traz o bem para perto, a leveza para a alma e abre a porta do coração logo bem cedinho, para que venhamos receber com gratidão essa dádiva linda que só pode vir do coração do nosso Deus. Amém? Essa dádiva que Ele traz a cada amanhecer para a minha vida e para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que venhamos aí ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, que o nosso Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vital, que Deus esteja aí operando de um modo aí sobrenatural na sua vida, na vida de todos os seus. Então que o Senhor esteja aí também te abraçando aí com seu abraço de poder e fazendo tudo infinitamente mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é incrivelmente bom para com Israel, para comigo e para contigo na data desse dia. Amém? Então nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo,
programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador dessa obra e também o responsável por esta programação. Amém? Glórias a Deus. Essa programação ela vai ao ar todos os dias, 7h30 da manhã. E o texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico de Sofonias. E a reflexão em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Nosso Senhor é o Senhor poderoso para salvar. Ele é aquele que tem pego na minha mão, ele tem pego na tua mão, ele tem feito toda a diferença. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023, dia 25 de janeiro de 2023. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, cultos presenciais, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos que compartilhem aí os vídeos, assista também, esteja se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. E creiamos que Deus irá fazer a obra em cada um dos amados irmãos. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus também, a minha irmã caçula, né? A Maria Inês Sales, né? Que Deus esteja abençoando a minha amada irmã Maria Inês Sales. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida da Jade, da Jaqueline. Que Deus esteja abençoando aí as minhas sobrinhas, derramando da sua graça, do seu poder salvífico, do seu sobrenatural. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer uma parábola aqui, ela fala sobre a vaquinha, uma parábola bem conhecida, mas eu quero compartilhar mais uma vez com os meus amados irmãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador. E diz assim: um mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo. Quando avistou longe um sítio de aparência pobre, resolveu fazer-lhe uma visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. E ele diz assim: chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem calçamento, casa de madeira, os moradores, um casal de 3 filhas, vestidos com roupas rasgadas e sujas, maltrapilhos. E o que aconteceu? Ele perguntou, aproximando daquele casal, ele perguntou-lhe: neste lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho e como suas famílias, ou melhor dizendo, como sua família sobrevive aqui? O Senhor respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite. Uma parte do produto vendemos e outra parte do produto nós produzimos queijo, coalhada para o nosso consumo, e assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao discípulo e ordenou ao aprendiz: leve a vaquinha dessa família bem à frente do precipício e jogue-a. O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de que a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas como percebeu o silêncio do seu mestre, cumpriu a ordem e empurrou a vaquinha
morro abaixo, jogou a vaquinha lá do precipício, né? E anos depois ele resolveu largar tudo. Isso, o discípulo largou tudo para voltar àquele lugar e pedir perdão àquela família e ajudar a família no que fosse possível. Quando se aproximou do local, avistou um sítio bonito com árvores floridas, carros na garagem e crianças brincando ou correndo para lá e para cá no jardim. Ficou desesperado, imaginando que a família tivesse que vender o sítio, mas chegando lá, foi recebido por um caseiro simpático a quem ele perguntou sobre as pessoas que ali moravam. Ele respondeu: continuam aqui. Espantado, entrou correndo casa dentro e viu que era a mesma família que visitara antes com seu mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha: como o senhor melhorou o lugar e agora está bem? O senhor, entusiasmado, respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver novos talentos, habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E assim alcançamos o sucesso que os seus olhos agora vislumbram. Muitas vezes temos que nos desvencilhar do que estamos habituados para podermos conhecer novas e verdadeiras habilidades a cada dia. É uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa vaquinha, que aí está subentendida pela nossa vidinha, né? A gente precisa, em nome de Jesus, estar aí colocando a nossa vida diante do Senhor e pedir ao Senhor novas habilidades, novas portas, que o Senhor venha aí fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que o Senhor venha aí agir com poder e glória na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A nossa diaconisa das filhas está dizendo alguma coisa aqui, mas o texto ele não está rolando para baixo aqui para mim ver, mas parece que hoje é o aniversário da cidade de São Paulo, né? Nós precisamos aí estar orando mesmo, diaconisa Dacília, por todas as cidades do nosso Brasil, amém? Então que Deus esteja aí abençoando, né, a nossa cidade, a cidade de São Paulo. Eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Então foi assim um tempo bom, né, para minha família, um tempo bom para o meu pai, né? Meu pai, ele ali trabalhava numa fábrica chamada Valmet. Eu creio assim que foi o melhor tempo, né, que nós tivemos na nossa vida. Foi o tempo quando o meu pai trabalhava ali na cidade de Mogi das Cruzes e na fábrica chamada Valmet. Foi um tempo assim muito bom, mas a gente crê que Deus ele tem o melhor para mim, o melhor para você a cada dia. E cada dia Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então que seja aí um tempo abençoadíssimo, né, para a cidade de São Paulo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente e que não seja uma selva de pedra, mas que seja aí um local onde Deus venha agir com poder e glória. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar pedindo aos amados irmãos, então, agora nesse momento, que nós venhamos abrir aí as nossas Bíblias em Sofonias capítulo 3. Eu quero ler junto com os amados irmãos, e diz assim: ai da cidade, ai da rebelde
e contaminada cidade opressora. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, não se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são os lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, os homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem, ou melhor dizendo, fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ela não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme tudo aquilo, porque a castiguei, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Assim diz o Deus de Israel. Porque então darei linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constitui a filha dos meus dispersos, entrarão sacrifício. Naquele dia não envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu, aleluia, Monte Santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti e salvará. Ele se deitará em ti com alegria, calar-se-á por amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo
procederei contra todos que te afligem e salvarei a que coxia e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando fizer voltar os vossos cativos de diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Betânia. Que o Senhor esteja te abençoando aí nessa manhã, derramando a sua graça, derramando do seu poder, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja sobre ti e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar a respeito de Sofonias. Ele, aleluia, o Senhor poderoso para salvar. Quem é Ele? O Senhor poderoso para salvar. Em Sofonias é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, todo o tempo procurando e buscando a salvação que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem pode fazer tudo na minha vida, Ele é quem pode fazer tudo na tua vida. E Ele, aleluia, é quem vai ditar os ditames das nossas vidas. E nós precisamos louvá-lo, nós precisamos engrandecê-lo a cada momento, em cada lugar. Então Sofonias adverte o povo de Judá sobre o juízo de Deus. A justiça prevaleceria a humanidade, adoraria ao Senhor, restaria um remanescente humilde. Isso se refere aos tempos do Evangelho, quando Israel aceitasse o seu Messias, aquele que foi enviado por Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Sofonias, capítulo 3, Sofonias significa Deus ocultou. Profetizou no período de 640 a 621 a.C., durante o reinado do rei Josias. Em 640 a 609 a.C. em Judá, mas antes da destruição da cidade de Nínive, em 612 a.C., no capítulo 3, Sofonias adverte o povo de Judá sobre o juízo de Deus pelos pecados e assegurando que esse juízo abriria o caminho de uma nova sociedade, na qual a justiça prevalecia em toda a humanidade. Adoraria o remanescente humilde que confiaria no Senhor, pois as sentenças de acusação seriam retiradas por ele. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Com o juízo de Deus, Sofonias quis ilustrar que ele precisava fazer seu povo atravessar as chamas da aflição, a fim de prepará-lo para ser uma bênção que se estenderia à humanidade inteira. Então essa bênção, depois dos filhos passarem pelo fogo, nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim, pastor Carlos? João Batista profetiza sobre ele. João Batista diz assim: eu batizo com água, mas virá um após mim, que lhe batizará com fogo, o fogo do Espírito Santo. Ele tem na mão a pá que limpará toda a sua eira. Ele colherá o trigo e jogará o mato, aquilo que não serve, para ser queimado em um fogo inextinguível. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos confiar nesse Senhor que entra com as providências sobre a minha vida
e sobre a tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Então, as ameaças contra Jerusalém, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, impura, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não aceita correção, não confia no Senhor, nem aproxima do seu Deus. Os seus príncipes, líderes, são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele está falando isso do seu povo. Ele está falando comigo e contigo a respeito de tudo aquilo que Ele vê dentro da cidade santa, tudo aquilo que Ele vê daqueles que foram escolhidos para fazer a sua vontade. Você já imaginou tal coisa? É isso que o Senhor fala através de Sofonias. E o que nós temos deixado o Espírito Santo falar conosco? Porque hoje nós vivemos no tempo da graça, mas o Espírito Santo, ele continua ainda agindo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Será que estamos dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus? Nós precisamos nos lavar, nós precisamos colocar a nossa vida no altar, porque é fácil olhar e ver o erro do outro, mas será que nós estamos nos corrigindo em relação ao erro do outro? Nós precisamos assim pensar, nós precisamos assim colocar a nossa vida no altar do Senhor. Aqui, missionário, o profeta está se referindo a Jerusalém, que havia se rebelado contra o Senhor, deixando de ouvir seus profetas, e decidiu seguir pelo caminho da idolatria devido à sua adoração a Baal e a Moloque. A cidade ficou manchada de sangue dos sacrifícios e, portanto, do pecado diante de Deus. Além da sua rebeldia e dessa mancha, o profeta fala que ela era opressora, pois seus líderes civis extorquiam o povo e os líderes religiosos adulteravam, queimavam incenso sobre os telhados e ofereciam seus próprios filhos em sacrifício para obter favor dos falsos deuses. Seus líderes civis e religiosos seguiam a idolatria e não agiam como, aleluia, porta-vozes de Deus. Eles não conseguiam achar ninguém com um coração reto que praticasse a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto deve os nossos corações arderem pelas palavras que ouvimos do Senhor, pelas palavras que são relatadas a cada manhã, a cada instante, e a todos os momentos nós precisamos, amados irmãos, ouvir a voz de Deus. Ele está dizendo: não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. A cidade já tinha sido advertida pelos profetas, mas eles não tinham sido ouvidos, e por isso o povo estava cada vez mais longe, aleluia, do seu Deus. Quantos, amados irmãos, ainda hoje, mesmo dizendo cristãos, têm andado falsamente na sua presença? Quantos têm brigado? Quantos têm colocado
situações que não tem nada a ver. Porque, amados irmãos, quando eu aqui diante de vocês, se eu falo alguma asneira, alguma besteira, se eu falo alguma coisa que não está aí de acordo com aquilo que o meu Deus, o teu Deus quer, o que vai acontecer? Eu vou explodir nas mídias brasileiras quando tem aí um profeta, um pastor que fala uma besteira, fala uma asneira. Daqui a pouco ele está lá em cima com trilhões de visualizações, mas isso não adianta. Isso não vai nos aproximar de Deus, amados irmãos. Nós precisamos da voz do Espírito Santo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estarmos contidos em relação a tudo aquilo que Deus tem trago para a minha vida e para a tua vida. Contido no sentido de estarmos aí expressando o seu grande amor, falando da simplicidade que é servir aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Então, em nome de Jesus Cristo, mergulharemos na presença desse Deus, na presença, aleluia, desse grande, aleluia, Pai que tem aí usado de suas misericórdias para conosco. Amém? Então, aí continua, aleluia, o texto falando conosco. Os príncipes são leões, rugidores no meio dela. No meio de quem? No meio da cidade. Os juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. A violência, a ganância, a disputa de poder pareciam tomar conta dos governantes, dos magistrados e de todos os demais líderes. Eles tinham autoridade e poder, mas não usavam nada disso para a sabedoria, nem para a justiça, nem para edificar e exaltar o nome do Senhor. Mas eles usavam isso em causa própria. O que havia em suas bocas era a mentira. Rugiam ferozmente como leões, com arrogância, vivendo à custa do suborno. Os juízes pareciam lobos que aproveitavam a escuridão da noite para agir, sem que ninguém, aleluia, visse os seus atos corruptos e injustos. Dilaceravam a esperança dos inocentes, que confiavam em seu julgamento. Eram lobos predadores que agiam com violência e oprimia os mais fracos. Quando aqui estou falando a respeito do que acabamos de ler aqui, eu lembro a respeito de uma ilustração que eu trouxe. E essa ilustração, ela fala de um homem que ele foi pego como bode expiatório, porque um certo homem, ele cometeu um crime e ele era bem afamado, e ninguém queria ver ele morto por aquele crime que ele cometeu. Isso, a classe alta da sociedade, ele tinha que colocar a culpa no pobre e no humilde, para que aquele pobre, aquele humilde, ele pagasse o preço por aquele rico que fez a besteira. E eles arrumaram um julgamento e ali condenaram aquele pobre a pagar pelo erro do rico. E no seu julgamento foram dado a ele a oportunidade, e a oportunidade que foi dada a ele foi para que ele escolhesse entre dois papéis que estava bem dobradinho. Um daqueles papéis estava escrito absolvido e o outro estava escrito condenado. Mas na realidade eles falaram isso para a população e também para aquele que estava prestes a ser executado. Mas todos os dois papéis estava escrito que ele seria condenado. Mas Deus deu a ele uma porta de escape. Se um papel está escrito condenado e o outro absolvido, quando na realidade os dois estavam escritos condenados,
Ele pegou um daqueles papéis, ao invés dele dar ao magistrado que estava ali julgando ele comeu aquele papel. Foi a instrução que o Espírito Santo deu a ele naquele momento. E ele falou: se eu comi um papel, porque todos ficaram irados com ele, se eu comi um dos papéis, o outro quer dizer que eu não devo ser sentenciado. Por quê? Eu comi um papel, e se está escrito em um que é absolvido e no outro condenado, então aquele que eu comi, quando abri esse papel aí, se ele estiver escrito condenado, eu comi o que estava escrito absolvido. Muitas vezes, amados irmãos, nós confiamos nos nossos magistrados, nos nossos governantes, nos nossos líderes, e eles estão utilizando de situações como esta, de massa de manobra. Nós somos usados como massa de manobra para os nossos políticos, para fazerem politicagem, quando nos enganam. E aqueles que dizem que vão fazer, nada fazem. A gente precisa entender que o único que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida é o Papai que está no céu. Ele vai entrar com as devidas providências, ele vai fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais, aleluia, do que nós verdadeiramente esperamos. Amém? Então, os profetas, eles são livianos dentro da cidade de Jerusalém. Homens pérfidos, traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Os profetas já não, aleluia, se comportavam com integridade, como homens santos, como está escrito em Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Eles adivinhavam por dinheiro, como os falsos profetas. Por isso o Senhor não os usava mais para os seus propósitos. Eles enganavam as pessoas e diziam o que elas queriam ouvir, não o que era preciso ouvir. Isso é muito perigoso, meu amado irmão. Isso tem acontecido dentro de nossas igrejas. Por quê? Nós, pastores, sabemos o que massageia o teu ego. É um tapinha nas costas. E muitas vezes, quando nós precisamos usar de verdade, até mesmo nos púlpitos, quando nós temos alguém que dá uma boa grana, um bom dízimo, às vezes a gente fica com medo de falar alguma coisa, mas não é isso que o Senhor quer, meu amado irmão, minha amada irmã. Por causa disso que o Senhor tem me usado para falar aquilo que o Senhor quer falar. Mas isso não acontece em todos os lugares, meus amados irmãos. Aquilo que você precisa ouvir, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor tem aberto a minha boca e você precisa ouvir. Porque o Senhor, aleluia, Ele é quem verdadeiramente vai agir na tua vida e na minha vida. Você não vai ser condenado, porque eu vou falar toda a verdade que você precisa ouvir. E não tem acontecido assim, amados irmãos. Mas nós precisamos das verdades de Deus. Amém? Nós precisamos das verdades de Deus. Então, os sacerdotes ofereciam animais defeituosos sobre o altar, aleluia, do Senhor, pois negligenciavam o ofício e zombavam das coisas sagradas. Já haviam perdido o interesse na lei de Deus, como aconteceria mesmo depois da volta do exílio no tempo, aleluia, de Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 14. O Senhor, Ele traz uma palavra assim tremenda a respeito disso, meu amado irmão, e eu quero compartilhar com vocês aqui, eu quero estar colocando diante de vocês uma palavra que eu costumo pregar, uma palavra que eu costumo falar, essa de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14,
uma palavra assim maravilhosa. E quem quer ter conserto diante do Senhor, do Deus de Israel, ele precisa ouvir essa palavra, ele precisa estar recebendo de Deus tudo aquilo que Deus quer trazer na minha vida e na tua vida. Diz assim em Malaquias capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 ao 14: o filho honra o seu pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Os sacerdotes, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis o cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresente ao Senhor o teu príncipe. Aleluia, apresente-o ao teu príncipe. Terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Agora, pois, suplicai a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. Aleluia. O meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profaneis, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui, que canseira, o lançaste de desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fareis a oferta. Ser-me-á isso aceito da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um animal puro, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Assim diz o Senhor, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Será, aleluia, que nós vamos oferecer diante do Senhor um pão vil? Davi, ele disse assim: livra de mim tal coisa. Eu não quero oferecer diante do Senhor aquilo que não me custe nada. Eu quero sacrificar diante do meu Deus. Nós precisamos sacrificar diante do nosso Deus. Nós precisamos nos colocar diante dele. Em Sofonias, capítulo 3, versículos 5 e 7, diz: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Ele ministra a sua justiça, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres, fortificações. Estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que, aleluia, não tem que as habite. Eu dizia: serás e aceitarás a disciplina, a correção. E assim a sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado, e nem caíram sobre ela todos os meus castigos, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos.
mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. O Senhor prossegue dizendo que Ele é justo e dia após dia Ele tem feito, aleluia, o seu juízo. E o seu juízo deve ser notado por todos nós. Mas o pecador não sente vergonha por suas ações. Deus exterminou as nações ímpias como a Síria, até a tribo do norte, Israel. Para que Judá pudesse entender os motivos e aceitar a sua correção, isso evitaria o castigo de Deus sobre eles e sobre a sua cidade, mas eles não entenderam, eles esperavam arrependimento, mas isso não ocorreu. Prontamente se voltaram à prática da maldade e Deus chamou os babilônicos para corrigir o seu povo. A Babilônia, ela foi vara de disciplina contra o povo de Israel, contra o povo de Jerusalém e Judá. Israel já tinha sido levado pelo povo assírio. A gente precisa entender que o Senhor, Ele quer entrar com providências na minha vida, entrar com providências na sua vida. O Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais. O Senhor, Ele quer, aleluia, declarar vitória sobre a minha vida, a tua vida. Ele continua falando em Sofonias capítulo 3, versículo 10 e 11. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, o meu povo disperso, me trarão sacrifícios, ofertas. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, pelos seus atos de rebelião. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Além dos rios da Etiópia, refere-se ao norte da Abissínia, onde os judeus estabeleceram junto com os povos semíticos vindos do sul da Arábia, para fugir dos assírios, dos babilônicos, construindo uma colônia judaica naquela nação. Essa profecia muito se assemelha a de Isaías, onde o Senhor promete uma restauração àquele povo que apenas os judeus refugiados lá, que constitui a filha da minha dispersão, ou o meu povo disperso, como também os etíopes convertidos a ele. Naquele dia, no dia em que o castigo, aleluia, tiver um fim, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te soberbecerás no meio do santo monte. Um remanescente seria purificado da idolatria. Os líderes perversos e os judeus de espírito altivo, os que exultam na sua soberba, também seriam separados dos justos, como se separa o joio do trigo, para que estes pudessem adorá-lo em espírito e em verdade no seu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. Mas deixarei no meio da cidade os mansos, humildes, que se refugiaram no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, não proferirão mentira, e na sua boca não achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem vos espante. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Depois do cativeiro, os humildes de espíritos se achegariam ao Senhor. Os ricos preferiam ficar no conforto do exílio, pois já tinham reconstruído a sua vida em terra estrangeira. E os remanescentes não cometerão mais pecado de idolatria, nem mentirão, nem terão língua cheia de fraude,
porque eles serão apacentados e se sentirão seguros, sem medo de opressão novamente. Isso não se diz respeito ao retorno do cativeiro babilônico, mas se estende à época do Evangelho, onde os humildes, os mansos de coração, se achegavam a Jesus para ouvi-lo e para tocá-lo, porque ele os curava. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados de espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder, saía virtude, e curava todos. Então, olhando para ele, os seus discípulos disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam a Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E uma grande multidão os ouvia com prazer. Canta, ó filha de Sião, jubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém, ó cidade de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O Senhor dá a Jerusalém uma promessa de restauração e de perdão, onde as acusações já não existirão, o inimigo não poderá mais tocá-lo. Depois da purificação, o Senhor estará no meio deles, trazendo a segurança. Talvez esteja se referindo ao retorno próximo do cativeiro babilônico, quando o remanescente tornaria a adorar no templo reconstruído. Porém, é mais provável que tratar de um regozijo futuro nos tempos do Evangelho, quando Israel aceitasse o Messias, o seu Senhor, Jesus Cristo. E esse Jesus estaria no meio do seu povo. Nós podemos ler nos livros, aleluia, uma sensação de segurança, de força, mesmo com o incentivo de Ageu, Zacarias, por exemplo, os judeus que retornaram, se sentiram muito inseguros pela posição das nações ao redor e temiam reconstruir o templo depois de reconstruído, a adoração jubilosa na casa do Senhor foi de curta duração e logo caíram na apatia e no esfriamento para com as coisas santas. Profecia de Malaquias: assim a vinda de Jesus foi um novo incentivo para eles, para um povo cansado e enfraquecido, que já não tinha mais esperança de se libertar da opressão das nações, nem de reatar o relacionamento com Deus. Nós podemos ler no Cântico de Zacarias o quanto aquele povo esperava uma luz pela visitação de Deus. Zacarias, seu pai, se referindo aqui a João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu servo, como, aleluia, prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para libertar dos inimigos e das mãos de todos os que odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, a nosso pai, conceder-nos livre das mãos de nossos inimigos. O adoremos, aleluia, sem temor, em santidade e justiça, perante todos, aleluia, os dias
Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar, aleluia, ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Senhor, o grande Senhor, em Lucas ele descreve o nascimento de Jesus e a notícia dada pelos anjos, pelos pastores. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão das milícias celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes foram anunciado. O Senhor tem anunciado diante de ti, diante da sua face, um milagre que hoje está diante dos teus olhos. Não deixa passar essa palavra maravilhosa de diante de ti. Esteja buscando ao Senhor, esteja colocando o teu coração diante daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que Deus possa estar falando muito mais ao teu coração, que Deus possa aí derramar da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo. Que o Senhor venha aí, aleluia, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que tenhamos aí um tempo, aleluia, de glória na presença desse Deus. O texto que eu estou aqui lendo, eu não terminei ele. A hora já se avançou, já é 8h34. E a gente precisa terminar. Mas você que tem oportunidade, continua lendo o texto. Tem sido bênção para as nossas vidas. O Senhor, ele tem entrado com providências. A cada momento que nós conhecemos o Senhor mais e mais, são momentos assim preciosos que o Senhor tem entrado com as providências que nós precisamos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós crescemos na sua presença. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dá verdadeiramente tudo aquilo que você tem buscado diante dele. Que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero pedir a oração aos amados irmãos por Luciano dos Santos. Ele pede oração pela restauração do seu casamento com Maria Raquel dos Santos. Amém? Vamos estar orando nesse momento, vamos estar clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos o Luciano dos Santos, ó Pai, e Raquel dos Santos nas tuas mãos. Opera sobre a vida do casal, derrama das tuas bênçãos, ó Pai, que os laços, ó Pai, matrimoniais, ó Pai, sejam, Senhor Deus, refeitos para a honra e para a glória do teu nome. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as indiferenças venham a cair por terra, que o Senhor venha, Senhor Deus, cumprir, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todo o teu propósito na vida desse casal. Opera, Senhor Deus, com as tuas mãos de poder e faz com que eles, ó Pai, venham, Senhor Deus, ouvir a tua voz.
e venham, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, serão uma bênção diante do Senhor. Toma, Senhor Deus, o meu amado irmão, a minha amada irmã, que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, instrumentos usados nas tuas mãos. Venha falar conosco nessa manhã, operar maravilhosamente diante do Senhor. Então, Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo assim maravilhoso para nós estarmos fazendo a tua obra, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus esteja operando com seu sobrenatural. Que Deus possa agir com poder e glória na minha vida, na tua vida. Que possamos ser uma bênção aí diante do poder do Espírito Santo de Deus, que tem nos renovado a cada manhã, que tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esteja orando aí pelo pastor Carlos, para as portas se abrirem, e eu creio que Deus, Ele fará milagre na minha vida, fará milagre na sua vida. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos do seu Santo Espírito, nós precisamos da sua presença santa. Então um grande abraço para todos aí, tenham uma excelente quarta-feira na presença desse Deus que tudo pode, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, fica na paz, Deus abençoe.